Então, temos aqui aí mais um quantificador. Vamos entender agora a essência desse termo. O que ele quer dizer? Tá? Aquilo que eu falei no início da aula. Você já tem que perguntar agora, tem que começar a se fazer algumas perguntas. Antes da gente começar a falar sobre ele, você já pergunta: o que esse quantificador quer dizer? Quando ele aparece numa proposição, o que ele expressa? Como que eu nego esse quantificador? Como que eu represento esse quantificador através de diagrama? Ok? Se você souber responder essas perguntas ao final da aula, 10. Você taca de quantificador. Porque os exercícios são meras observações com relação a esses conhecimentos. Você, para resolver um determinado exercício envolvendo quantificador, você precisa saber essas respostas. O que esse termo expressa, como que ele se representa, como que ele é representado através de diagramas e saber a sua representação através de diagrama e como nega esse quantificador. Se você souber esses três aí, você está preparado para responder uma série de exercícios aí das mais variadas bancas. Beleza, vamos lá então. Quantificador algum. Então eu tenho aqui algum SP. Aí você pergunta, o que quer dizer isso, professor? Algum. Quando eu falei do algum, o que eu fiz referência? Quando disser algum, lembre pelo menos um. Então, algum quer dizer o quê? Que no conjunto S tem pelo menos um elemento comum com o conjunto P. Então, eu vou ter um conjunto S e um conjunto P. E dentro desse conjunto S vai existir pelo menos um elemento. Pode existir 2, pode existir 3, 4, 5, mas vai existir pelo menos um. Tá? Um exemplo disso, olha aqui. Eu tenho um conjunto S composto pelos elementos 2, 3 e 4. Quantos elementos eu tenho aqui? 3 elementos. E eu tenho um conjunto P, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos elementos? 5 elementos. O 2 aparece no P? Não. O 3 aparece no P? Não. O 4 aparece no P? Aparece. Então, eu digo que algum elemento de S é P. Ou seja, existe pelo menos um elemento, que nesse caso aqui é o 4, de S que está presente no P. Matematicamente, a gente usa também aqueles símbolos que eu coloquei no início da aula. Lembra? Eu falei do está contido, não está contido, contém, não contém. Nesse caso, o símbolo utilizado seria não está contido. Quando eu digo não está contido, não quer dizer que não exista nenhum elemento de um conjunto que não apareça no outro. Não quer dizer isso, tá? Mas quer dizer que não são todos os elementos que aparecem de um que aparece no outro. Pode existir alguns elementos, mas não são todos. Então, o símbolo matemático utilizado é não está contido. Quando nem todos os elementos de um aparecer no outro. Beleza? Bom, então não existe intersecção entre eles, ok? Não tem nenhum elemento comum. Aí eu digo que eles são conjuntos disjuntos. Aí não vai ser a palavra algum que eu vou usar. Já vai ser o outro quantificador que a gente vai falar na sequência. Nesse caso, nós temos elemento comum. Pelo menos um elemento. Se é pelo menos um, então eu uso a palavra algum. Beleza. Então, eu só queria mostrar o símbolo matemático para vocês. Então, olha só, continuando, uso do quantificador algum na forma de diagrama. A gente já viu que algum é pelo menos um. Então, como que eu posso representar isso? Eu tenho aqui, algum S é P. Vou representar através de diagrama. Isso aqui pode ser representado de várias formas. Várias formas. Posso representar assim, conjunto S, conjunto P. Observe que eu pintei essa região de amarelo, porque vai existir algum S que é P, o S que tiver nessa região, ele também vai ser P, porque essa região é uma região comum entre S e P.
Então, eu posso dizer que existe elemento em S que pertence a P e vice-versa. Existe elemento em P que também é S. Ah, peraí, professor. Então, dizer que algum S é P é a mesma coisa que dizer que algum P é S? Exatamente isso, galera. Se algum S é P, é porque algum P é S também. Se existe pelo menos um elemento de S que está em P, então tem pelo menos um elemento de P que também está em S. Beleza? Bom, então essa aqui é a primeira forma, uma das formas de nós representarmos. Porque eu posso fazer a leitura de algum S é P de várias formas. Essa é uma delas, tá? Poderia fazer assim? Poderia também. Lembram quando a gente falou do quantificador todo? Se eu digo que todo S é P, é porque existe algum S que é P. Então, qualquer S que eu pegar aqui vai ser P. Então, algum S é P? Sim. A intersecção com eles está aqui, ó. Então, posso representar algum S é P assim? Também posso. Pode, de repente, ter todos os elementos de S dentro de P. Porque eu tenho que fazer a leitura de pelo menos um, mas essa leitura não quer dizer que é pelo menos um. Ok? Então, pode ser representado assim também, tá? E aí eu tenho essa outra situação. Observe que S é maior que P, agora inverteu. Até então, a gente estava com P maior que S. Mas e se S for maior que P? Muda alguma coisa? Não. Algum S é P? Sim, gente, algum S é P. Porque S está aqui fora, mas está aqui dentro. Aqui também é S, ó. Então, algum S é P? Sim. Todos os S que tiver aqui dentro do P... pertence a S e pertence a P também. Então, algum S é P? Sim, algum S é P. Ok? Beleza? Então, eu posso fazer essa leitura e enxergar através de diagramas assim também. Beleza? Continuando. O que nós temos aqui agora? Ó, uso do quantificador na forma de diagrama, porém, agora nós vamos fazer uma outra situação. Eu disse que algum S é P. Agora eu estou dizendo, usando o mesmo quantificador algum, só que eu mudei. Agora eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que não é. Olha aqui, ó. Algum S não é P. Fique atento nisso daqui, galera. Algum S não é P. O que eu quero dizer com isso, representando através de diagramas? Quero dizer que, se eu quero pegar agora, estou fazendo referência somente aos elementos de S que não pertencem a P. Quando eu digo que algum S não é P, eu tenho uma situação desse tipo. Olha só, eu tenho aqui o conjunto S, eu tenho aqui o conjunto P. Esses elementos que estão aqui pertencem a S e pertencem a P? Sim. E esses que estão na região amarela? Eles não pertencem a P. Então, algum S não é P, quer dizer que existe pelo menos um S, pelo menos um, que não pertence a P. Isso que quer dizer algum S não é P. Vai existir pelo menos um que não pertence ao conjunto P. E esse pelo menos um está aqui, ó, nessa região amarela. Beleza? Então, através de diagrama eu represento assim. Algum S não é P. Outra forma de nós representarmos e expressarmos algum S não é P através de diagramas é quando eu represento ele de forma disjunta. Como assim, professor? Conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm elementos comuns. Os elementos de um são diferentes do outro. Não existe nenhum elemento igual. Então, eu tenho aqui um conjunto S e tenho um conjunto P. Observe que tanto S e P, eles não têm regiões em comum, como foi nesse primeiro diagrama. São conjuntos separados, com elementos distintos. Por isso, nós dizemos conjuntos disjuntos. Quer dizer que os seus elementos são distintos, não tem elemento comum. Então, isso aqui, algum S não é P? Beleza. Se você pegar aqui os elementos de S, não são os mesmos elementos de P.
Então, outra forma de representarmos. E teríamos assim também. Se P estiver dentro de S, ou seja, se o conjunto S for maior que o conjunto P, vai ter elementos de S que não pertençam ao conjunto P. Então, existe algum S que não é P, ou seja, pelo menos um S que não seja P, sim, vai existir. Essa região amarela, ela vai retratar os elementos de S que não são de P. Então, é outra forma de nós representarmos aí através de diagramas, ok? Então, prestem atenção, fiquem espertos, porque o termo algum pode ser expresso como algum S é P, algum A é B, como pode ser expresso algum S não é P ou algum A não é B. Então, ele pode dizer que é ou pode dizer que não é. Quando ele diz que é uma analogia. Quando ele diz que não é outra analogia. Então, fiquem atentos com o uso da palavra não. Ela pode aparecer. E quando ela aparece, ela muda toda a nossa analogia. Fiquem atentos, porque isso é muito comum aparecer aí nos concursos. Beleza? Então, a dica nossa, a dica LAC aqui é a seguinte, galera. Observação. Dizer que algum S é P é logicamente equivalente a dizer que algum P é S. É aquilo que eu falei logo no início. Tá? Se existe um elemento de S que é elemento de P também, é porque tem um elemento de P que é elemento de S. Então, todo S é P, todo P é S. Todo A é B, todo não. Algum S é P, algum P é S. Algum A é B, algum B é A. Ok? Beleza, vale a recíproca, o que não valia lá no todo, né? Eu não poderia fazer essa inversão, a não ser que os conjuntos fossem iguais. Salvo essa exceção, não posso dizer que todo A é B e que todo B é A. Está errado, só se A for igual a B. Tá? Agora, com o uso do quantificador algum, eu posso. Se algum A é B, é porque algum B é A. Beleza? Agora, a observação que eu fiz também, algum paulista é professor é a mesma coisa que dizer que algum professor é paulista, tá? Algum paulista é professor, então vai existir algum professor que é paulista, beleza? É aquela lance de todo A algum A é B, então algum B é A. Negação da palavra algum, do termo algum, dessa termologia. Como que nós fazemos a negação desse termo? Olha só. Para negarmos o quantificador algum, basta substituí-lo por nenhum. Simples assim? Simples. Se algum A é B, nenhum A é B. Pronto, já neguei. Ok? Exemplo. Algum gato é pardo? A negação, nenhum gato é pardo. Pronto. Então, é só substituir o termo algum por nenhum. Então, para negarmos o quantificador algum, basta substituirmos por nenhum. Simples assim. Beleza? Bom, e assim a gente encerra aí o termo algum ou quantificador algum. Resta ainda falarmos sobre o quantificador nenhum. Então, vamos lá, galera. O que eu tenho que estar atento aqui? O que esse quantificador representa? Quando eu digo nenhum, o que eu estou expressando? São perguntas que você tem que fazer. Como que eu faço a representação através de diagrama desse quantificador? Como que eu enxergo isso no diagrama? E, por último, como que eu nego este quantificador? São a base do conhecimento da utilização deles. Entender a essência da palavra, o que ela expressa, o que ela quer dizer, como que eu represento através de diagramas e como que eu nego. Beleza? Então, fique atento que nós vamos deixar isso claro aqui. Primeiro, o que quer dizer esse quantificador? Quando eu digo nenhum S é P, o que eu quero dizer com isso? Se nenhum S é P, então é porque não vai existir em S elementos
que façam parte do conjunto P. Nenhum é nenhum. Então não pode existir nenhum. Por isso que fala nenhum. Tá? No outro algum seria pelo menos um. O nenhum não é nem pelo menos um, não é nada. Não existe nenhum elemento. Não tem elemento em S que seja elemento de P também. Então, nenhum S é P. Exemplo, 2, 3, 4. Conjunto S, conjunto P. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, não existe elemento em S que seja elemento em P. Isso é exatamente o que nós chamamos na matemática de conjuntos disjuntos. Não tem elementos em comum. S e P não tem elemento comum. Beleza. Se nenhum S é P, nenhum P é S também. Porque não vai existir elemento em P que pertença a S. Ok? Beleza? E como que eu faço a sua representação? Só tem uma. O esquema disso daqui é esse. Se nenhum S é P, então esses dois conjuntos não podem ser expressos de forma juntas, comum, ter elementos em comum, não tem nenhuma região em comum. A representação deles é feita assim, ó, de forma separada. Esses são os elementos de S, aqueles são os elementos de P, e não tem nenhum S aqui que seja P também. Ok? Beleza. Equivalências dessa palavra. Como que eu posso expressar nenhum S é P de forma equivalente? Lembrando que equivalências são formas diferentes de nós expressarmos a mesma palavra. Tá? Eu vou dizer com palavras diferentes, mas o sentido, o significado, aquilo que eu estou expressando é a mesma coisa. Então eu tenho aqui nenhum S é P. Como que eu posso dizer isso? Nenhum P é S. Bom, nenhum S é P, então nenhum P é S. A recíproca aqui é admissível. Observe que dos três quantificadores que nós utilizamos, somente o quantificador todo não admite a recíproca. Ali, observação, salvo se os conjuntos forem iguais. Fora isso, não é admissível. Ok? O algum pode haver a recíproca, né? Pode não, há a recíproca, todo A é B, algum A é B, algum B é A, é verdadeiro, e o nenhum também, nenhum A é B, nenhum B é A, ok? Então a recíproca é admissível. Posso dizer que todo S não é P, observe que eu usei o quantificador todo, mas o quantificador todo aqui não está para expressar o todo de um é o outro, mas dizer que todo de um não é o outro, que é a mesma coisa que dizer que nenhum é o outro, ok? Se eu digo que nenhum A é B, eu posso dizer que todo A não é B. Em outras palavras, não vai existir nenhum elemento em A que seja elemento de B. Então, olha aqui, ó, uso do quantificador todo em substituição ao quantificador nenhum. Mas isso aqui é chamado de equivalência, porque eu estou expressando a mesma coisa aqui de cima. Uma outra forma, algum S não é P. Dizer que algum S não é P é dizer que não vai existir nenhum elemento em S que seja elemento de P. Nem menos um, não vai ter nenhumzinho, como diz o outro, mas nenhumzinho mesmo. Não vai ter nenhum elemento do conjunto S que seja elemento do conjunto P. Então, estou expressando nenhum S é P, mas usando aqui o quantificador algum. Algum S não é P. Beleza? Fica atento. Tem mais um ainda. Se algum S não é P, galera, como o algum também admite a recíproca, então eu posso dizer que algum P não é S. Ok? E aí a gente tem que tomar cuidado com o uso desses equivalentes. Por quê? Porque a banca, na hora de nos apresentar os desafios, o exercício, ele está querendo fazer referência ao quantificador nenhum, mas ele pode nos dar o quantificador todo, o quantificador algum, expresso dessa forma. E aí você tem que entender, tem que captar que isso aqui não é o quantificador todo, mas sim o quantificador nenhum. Apareceu o todo, mas em substituição como equivalente do nenhum. Quem está em jogo mesmo é o nenhum. E aí você tem que estar esperto com relação a isso. Beleza?
Então está aqui apresentado. Essas são uma das formas de equivalência do quantificador nenhum, as formas mais usadas aí no dia a dia pelas bancas. Negação do quantificador nenhum, galera. Então agora como que eu posso negar? A gente já viu aí o que o quantificador nenhum expressa, como que eu represento ele no diagrama. Vimos as suas equivalências e agora vamos negar o quantificador nenhum. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Negação do quantificador nenhum. Para negarmos o quantificador nenhum, basta substituí-lo por pelo menos um ou algum. Parece meio familiar, não parece? Ah, professor, a negação do algum era nenhum. E a negação do nenhum é o algum. Entendem isso? Existe essa reciprocidade na negação. Como que eu nego algum? Dizendo nenhum, trocando por nenhum. Como que eu nego nenhum? Dizendo algum. Se eu digo nenhum, eu estou colocando uma situação que não vai existir elemento de um conjunto que esteja no outro. Quando eu mudo para algum, eu estou negando, porque algum quer dizer, vai ter pelo menos um desse conjunto que vai ser do outro também. Então já não é mais nenhum. Entendem isso? Então negar o algum é substituí-lo por nenhum. Negar o nenhum é substituí-lo pelo algum. Mas eu quero fazer mais uma observação. Veja bem, algum ou pelo menos um, tá, gente? Quando a gente diz algum, a gente entende pelo menos um. Agora, a observação que eu quero fazer para a gente, antes da gente finalizar essa aula, é o seguinte. Nenhum não é a negação do todo. Observação, observation, galera. Preste atenção aqui, vou ler de novo. Não esqueçam isso. Nenhum não é a negação do todo. Nenhum não é a negação do todo. Nenhum não é a negação do todo. Por que que eu estou fazendo questão de evidenciar isso? Porque, galera, isso é um erro muito comum. O aluno confunde, quando diz lá todo A é B, aí aparece como alternativa nenhum A é B. Ele vai e marca essa. Ah, negar o todo, se todo A é B, então nenhum A é B, eu estou negando. Está errado. Está errado. Ok? Nenhum não é negação do todo. Eu não posso usar esse termo nenhum se eu quero negar o todo. Está errado. Para negar o nenhum, eu vou usar o algum ou pelo menos um. Para negar o todo, tá? Aí a gente vai usar a outra situação. Se todo A é B, eu posso dizer que algum A não é B. Aí eu estou negando. Quando eu digo que algum A não é B, eu estou dizendo que pelo menos um não vai ser. Então é negação do todo, porque todo não tem exceção. Se eu disse que um já deixou de ser, então já tem exceção. Aí já não é mais o todo, eu estou negando ele. Ok? Então, a negação do todo não é o uso do termo nenhum. Fiquem atentos com relação a isso. Beleza? Bom, exemplo. Se a proposição nenhum S é P é verdadeira, então todo S é P é verdadeiro ou falso? O que eu tenho aqui, galera? Nenhum S é P. O que quer dizer nenhum S é P? Lembram lá? Dois conjuntos, S e P. Não tem elementos em S que sejam elementos de P. Então eu posso dizer que todo S é P? Claro que não, professor, isso é falso. Falso. Não posso. Aqui, algum S é P. O que quer dizer o quantificador algum? O quantificador algum quer dizer que existe pelo menos um. E vai existir algum elemento de S que seja elemento de P, sendo que eles são disjuntos com elementos diferentes? Obviamente que não. Então eu não posso dizer que algum S é P. Isso aqui também é falso. E algum S não é P, posso dizer isso? Ah, isso eu posso.
Porque quando eu digo algum, eu faço referência a pelo menos um, ou pode ser 2, ou pode ser 3, ou pode ser 4, 5, 6, 10, como pode ser todos. Algum S quer dizer qualquer, em outras palavras, eu estou dizendo assim, ó, qualquer S que você escolher dentro desse conjunto, qualquer elemento de S, não vai ser elemento de P. Qualquer elemento que você escolher, não vai ser. Então, algum S não é P, isso aqui é verdadeiro, ok? Volto aqui, que foi um dos, na equivalência, ó, na equivalência, foi um dos equivalentes que eu mostrei para vocês aqui, ó. Equivalências do nenhum, algum S não é P, ok? Belezinha? Tá? Então, fiquem atentos que essas situações assim, que vai aparecer no concurso. Obviamente, eu estou usando aqui representações de proposições através de letras, S, P, A, B. É muito comum no concurso aparecer assim, mas aparecer principalmente através de frases, tá? Vai aparecer uma determinada frase, tá? Algum professor, ou melhor, nenhum professor digamos assim, é paulista. Vamos pegar lá o exemplo. Nenhum professor é paulista. Então, ao invés de dizer nenhum S é P, que S seria o ser professor, e o P seria ser paulista, então nenhum professor é paulista. Ok? Então, lá vai aparecer através de frases. Aí você pergunta, professor, por que o senhor não mostrou frase? Não, porque eu quero fazer você entender primeiro o que a palavra, o termo representa, como que você pode representá-lo através de diagramas, como que você descobre quem são os seus equivalentes, como que você faz a negação dele. Então, esse aqui é o primeiro passo. Aí, na próxima aula, vai ser uma aula de bateria de exercícios, onde nós vamos colocar em prática esses conhecimentos aqui, tá? Encontrar equivalentes, negar os quantificadores, e para nós fazermos isso daí, nós vamos ter que usar de diagramas, para poder entender a essência da questão e saber responder de forma mais coerente. Belezinha? Tranquilo, né? Então não fica aí assustado ou achando que, professor, o senhor deveria colocar. Não, gente, é uma coisa por vez. Essa aula é uma aula de conceitos. Então, agora nós estabelecemos os conceitos. Agora, na próxima, nós vamos colocar em prática isso daí, tá? Tudo isso que nós estudamos, aí a gente coloca em prática na próxima aula. Belezinha? Fica tranquilo. E assim a gente chega ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande poder partilhar esse momento com vocês. Peço a Deus que continue dando força. Sei que não é fácil, mas com Deus tudo é possível, ok? Nos encontramos, na graça de Deus, na próxima aula. Beleza? Um beijo no coração e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.